Bom dia, irmãos. Estamos aqui reunidos para mais uma Universidade Vida Plena. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação dos irmãos, agradecer a participação da igreja, dos irmãos que estão em Itaoca, dos irmãos que estão no Maranhão, né, em Timon, da nossa igreja na Chatuba, né. Hoje nós estamos aqui com a presença ilustre da pastora Serlei, né, o pastor Vitor. Nós gostaríamos de pedir desculpas aos irmãos, a você que acompanha o nosso canal, porque nós tivemos uma dificuldade técnica. Infelizmente nós não podemos transmitir essa aula ao vivo, mas eu espero que você assista essa aula, né, que você acompanhe as nossas aulas e que você fique em oração para que logo mais à noite, né, durante a transmissão do culto da noite, tudo possa dar certo, que a transmissão possa ocorrer ao vivo, né, e que você possa participar do culto aqui conosco, né. Então, sem mais delongas, eu queria dizer para os irmãos que nós vamos começar agora a Universidade Vida Plena. Nós vamos estudar a lição 11, né, que fala sobre servir a Deus e ao próximo. Mas antes da gente começar, né, o estudo de hoje, o estudo dessa semana, eu queria chamar aqui a nossa ilustre pastora Serlei, nossa pastora aqui da igreja da Chatuba. Ela vai fazer uma oração para começar a Universidade Vida Plena, né, e eu peço que você fique em oração conosco, que você participe dessa oração e deixe o Espírito Santo usar a nós nessa manhã, que Ele fale o que nós precisamos ouvir, amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos presentes. Eu queria fazer essa oração e queria que vocês estivessem intercedendo também na casa de vocês, orar e falar com Deus. E nós vamos pedir ao Senhor que conduza essa aula de acordo com a vontade dEle. E que chegando aos ouvidos de vocês, possa ficar gravado no coração de vocês. Deus, nós queremos Te agradecer porque o Senhor é bom. E nessa manhã, meu Senhor, nós estamos aqui pedindo que o Senhor venha falar verdadeiramente aos nossos corações. Nós vamos aprender hoje a amar o Senhor nosso Deus e a respeitar o nosso próximo. E nós queremos, ó Deus, verdadeiramente sabedoria dos altos céus, como a Tua palavra diz. Se alguém tem falta de sabedoria, peço ao Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria no dia de hoje, para que possamos, Senhor Deus, viver a Tua palavra e esconder ela, guardar ela dentro do nosso coração, para que nenhum de nós venhamos pecar contra o Senhor. Nos abençoa, abençoa essa aula, abençoa o pessoal que está ouvindo, o povo da Chatuba, o povo de Milópolis, de Itaoca, do Maranhão, e toda a igreja espalhada na face da terra possa estar ouvindo a Tua palavra e guardar dentro de Ti. É o que Te pedimos na manhã desse dia e Te oramos agradecido por tudo, no nome santo do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Amém, irmãos. Agora, antes da gente começar a lição, eu queria também pedir ao nosso querido irmão Vitor, que está aqui nessa manhã, que ele possa trazer um louvor, né, de introdução, que nós possamos louvar ao Senhor junto com o nosso irmão Vitor, amém? Amém, a paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão nos assistindo nessa manhã. Primeiramente nós queremos pedir para que você se inscreva lá no nosso canal do YouTube, amém? Deixe seu like no vídeo, nos outros vídeos também que nós já disponibilizamos. Ativa lá o sininho para receber as notificações das publicações que são feitas pela igreja. E queria te convidar nesse momento a adorarmos ao Senhor Jesus e cantarmos sobre a grandeza de Deus, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, o santo monte. Diga alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém. Amém, irmãos. Como é bom louvar o Senhor, né? Louvar esse Senhor que é grande, muito digno de louvor, esse Senhor que fez uma obra maravilhosa na nossa vida, esse homem que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, né? Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu estou um pouco receoso, é a primeira vez que eu participo da transmissão, né, da aula da Universidade da Vida, né? Mas é um motivo de muito orgulho poder estar aqui presente, né? Antes da gente começar, irmãos, eu queria explicar um pouquinho da Universidade da Vida, né? A Universidade de Vida Plena, daqui da nossa igreja, é um plano de estudo, né? Que vem um projeto que o pastor instituiu, substituindo a nossa tradicional EBD, né? Mas que é um estudo bíblico, né, irmãos? Então, nós estamos dividindo o estudo em módulos, né? Nós temos o módulo básico, o módulo intermediário, o módulo avançado. Nós começamos a Universidade de Vida Plena agora no módulo básico, nós estamos na 11ª lição, né? Então eu queria dizer a você, se você não acompanha a gente desde o começo, mas você quiser saber um pouco mais da Universidade de Vida Plena, que você possa entrar no nosso site, né? Nós vamos colocar na igreja aqui as informações pertinentes à Universidade de Vida Plena. Ou você procura o pastor Carlos Vitor, ou você me procura, ou a pastora Lília, eu e a pastora Lília, nós somos
nós somos aqui, nós participamos da liderança, né, do Ministério de Educação Religiosa aqui da igreja. Nós ajudamos o pastor Vitor a poder confeccionar o material, a preparar as aulas, né, a dividir aqui os preletores, e eu queria que você participasse, né, não como se você estivesse estudando, né, uma lição qualquer, como uma coisa que fosse obrigado, mas que você adotasse a Universidade Vida Plena como estilo de vida, né, como uma coisa que fizesse parte da sua essência, uma coisa que você precisasse, né? E se você quiser, né, adquirir o nosso material, você pode procurar, né, tanto a nós quanto a pastora Lília, o pastor Vitor, a pastora Ilma, né, a pastora Cirlei lá na Chatuba, né? Então as igrejas de Itaoca, a nossa liderança lá em Itaoca, né, as igrejas de Timão, quiser adquirir o material, entre em contato conosco, manda um e-mail para o pastor Vitor, que nós vamos disponibilizar o material, né, ou por meio eletrônico ou por meio físico, né, aqui adquirindo diretamente conosco, né. E se você também quiser adquirir, também eu gostaria de informar que o nosso material, né, nós estamos indo agora para o nível intermediário, e no nível intermediário o pastor Vitor está acabando de preparar o material, né, nós vamos diagramar esse material, nós vamos preparar aqui a parte gráfica dele, e nós vamos disponibilizar esse material também do nível intermediário, irmãos. E vocês podem adquirir conosco também, da mesma forma como eu expliquei anteriormente, né? E quem preferir, né, a via digital, entre em contato conosco, que nós vamos encaminhar esse material para vocês em PDF, para que vocês possam acompanhar, tá? E sobre a matrícula, né, eu gostaria que, se você se interessasse em participar conosco, mesmo à distância, que você se matriculasse conosco, né, para você poder fazer parte desses módulos, porque a intenção é preparar você, né, ao serviço, né, a você descobrir o seu chamado, a você se posicionar no reino de Deus, a você descobrir qual é o teu chamado e você participar dessa obra do Senhor, né, irmãos? E falando nisso, né, nós vamos começar a lição de hoje, e a lição é falando sobre isso mesmo, né, sobre serviço, sobre servir a Deus e ao próximo, é a lição 11. Então, começando, irmão, sem mais delongas, começando a lição, né, diz assim a palavra de Deus: como o serviço ao próximo está relacionado à nossa vocação cristã? É uma pergunta começando essa lição de hoje, né? Nossa dedicação ao serviço ao próximo não seria perda de tempo, recursos e energias? As pessoas não estão carentes da graça da salvação? Cuidar dos cidadãos não é responsabilidade das autoridades competentes? Não nos diz a palavra de Deus que nós teríamos sempre os pobres conosco? A igreja não deveria se dedicar no máximo ao auxílio dos irmãos na fé somente? Ela não perderia o seu foco se começasse a se dedicar também a servir as outras pessoas em suas carências? Perguntas como essas podem se multiplicar até que, intimidados pelo risco que o serviço ao próximo pode trazer, cheguemos à conclusão prática da inviabilidade do envolvimento da igreja com algum tipo de responsabilidade de serviço ao próximo. Contudo, a pergunta que devemos corajosa e humildemente fazer é: o que a palavra de Deus diz sobre o serviço que a igreja deve prestar ao próximo? Então, irmãos, nessa introdução nós verificamos que começa a lição aqui com vários tipos de perguntas que geralmente o povo de Deus faz para poder justificar o não fazer o serviço do reino, né? Então, irmãos, com isso a gente chega à conclusão de que a gente sempre vai achar um motivo, a gente sempre vai achar uma justificativa para a gente não fazer a obra de Deus, né? Mas o erro, irmãos, às vezes não está nas perguntas, né? O erro não está em fazer as perguntas, né? Às vezes nós precisamos fazer certas indagações para trabalhar no reino de Deus, mas o erro consiste no tipo de perguntas
que nós temos feito, né? E nós, como povo de Deus, né, se nós estamos tomando esse caminho, né, de achar justificativas para não trabalhar na obra de Deus, nós devemos mudar o foco dessas perguntas, né? E nós, como povo de Deus, nós, como lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós devemos usar a Bíblia para pautar a nossa vida, e nós devemos nos preocupar com o que a Bíblia diz a respeito, né? Então, continuando, irmãos, né, a parte aqui, continuando a lição, vamos para o tema, a vocação serviçal da igreja, né? Nós, como igrejas, nós temos a vocação serviçal, né, para poder desempenhar uma tarefa que foi confiada a nós como povo de Deus, né? Então diz assim a lição: o texto que serve de base para este estudo é profundamente tocante, porque nos apresenta uma grandiosa lição de humildade da parte do nosso Senhor Jesus. Sendo quem era, o glorioso e eterno Filho de Deus, Cristo humilhou-se a ponto de exercer um serviço próprio de um escravo, o que era de lavar os pés do seu Senhor. Com tão eloquente lição, dada na mesma noite que seria traído e entregue para ser crucificado, o Filho de Deus nos deu o exemplo da atitude espiritual que deve nortear e acompanhar a atuação da sua igreja na sua relação com o mundo, né? Então, irmãos, que nós vemos aqui que Jesus, né, ele é o Rei da Glória, né? Se a gente ler aqui em Filipenses, né, o apóstolo Paulo diz que ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas ele, né, se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. E ele, sendo Deus, né, ele é o dono de toda a glória, de toda a honra, né? Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, digno de toda adoração, adorado nos céus. Ele se esvaziou da sua glória, e além disso ele assumiu a forma de homem, né? Ele se desfez da sua glória e viveu entre nós. E além disso, irmãos, ele serviu de exemplo para nós, né? Ele, sendo Senhor, sendo mestre, sendo dono de toda a sabedoria, ele foi capaz de lavar os pés dos seus discípulos, né? Numa atitude de humildade, né? Numa atitude de demonstração de amor na prática, né? Muito diferente de alguns líderes hoje que têm um discurso, né? Um tipo de discurso, mas na prática, né, eles têm um estilo de vida diferente do que eles discursam. Mas o Senhor Jesus, ele procurou, né, traduzir o seu discurso na prática, transmitindo, né, esse ensino através da humildade, se colocando no exemplo de servo, né, para poder lavar os pés do seu discípulo, né? E o interessante disso tudo, irmãos, se a gente analisar essa passagem, quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, é que ele reuniu os apóstolos, né? E mesmo sabendo que dentre os apóstolos tinha um que iria traí-lo, né? E uma traição a ponto de tirar sua própria vida, o Senhor Jesus ainda lavou os pés desse discípulo. E a pergunta que eu queria te fazer nessa manhã é: você seria capaz de lavar os pés daquele que te trai, né? Então, além de lavar os pés dos discípulos como um exemplo, né, a ser seguido, como um exemplo de serviço, como um exemplo de humildade, Jesus também nos trouxe o exemplo de lavar os pés até dos seus próprios inimigos, né? Ele, mesmo sabendo que Judas ia traí-lo, mesmo sabendo que Judas ia sair dali, né, ia ser usado por Satanás para poder traí-lo, Jesus lavou os pés de Judas, né? Que nós possamos também aprender com essa lição. Bom, tem uma passagem bíblica aqui, né, nesse texto aqui, que é Filipenses, capítulo 2, do versículo 3 e 5. Vamos ler, irmãos. Queria ler essa passagem, porque tem alguns ensinos aqui que eu queria passar para os irmãos. E diz assim a palavra de Deus: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, né?
Então, irmãos, com isso, nós temos aqui algumas instruções para o serviço. A primeira instrução que o apóstolo Paulo nos passa, né, aqui no verso 3, qual é a ambição, qual é a motivação do seu serviço, né? Seria por motivo egoístico ou por vaidade, né? Então ele começa nos explicando aqui que a nossa motivação para o serviço não pode ser egoísta nem por vaidade, né? E aí ele também destaca aqui sobre o aspecto da humildade, né? Então o nosso serviço, o serviço da igreja, né, ao desempenhar sua vocação serviçal, ela não pode ser motivada por egoísmo, não pode ser motivada pela vaidade, ela tem que ser baseada na humildade, né? E também tem que ser um serviço altruístico, né? Ou seja, cuidar dos interesses dos outros, né? Colocar os interesses do próximo acima dos seus próprios interesses, como fez o Senhor Jesus, né? E por último, né, o apóstolo Paulo ele deixa aqui que seja a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus, ou seja, nós devemos imitar ao Senhor Jesus, nós devemos usar Jesus como modelo, né? Então, continuando aqui a lição, diz aqui a palavra: o gesto de Jesus segue na contramão do entendimento de grandeza e honra, conhecido pelo presente século. Está lá em Mateus capítulo 20, do versículo 25 a 28. Pois a humilhação de Cristo ocorreu voluntariamente para a redenção do povo. Está em Mateus capítulo 1, versículo 21 e João 10, de 11 a 17. Embora rejeitado pelo antigo povo da aliança, Cristo trouxe a adoção espiritual para todos quantos creram na sua obra, segundo a vontade de Deus Pai. Bom, irmãos, eu queria aqui ler essa passagem aqui, Mateus 20, de 25 a 28, porque eu queria traçar um paralelo aqui para os irmãos sobre os dois padrões, né? Sobre os gestos de Jesus, como vai na contramão do mundo, né? Como diz a lição aqui. Então vamos ler Mateus 20, do 25 ao 28. Eu não sei, eu acho que a transmissão não está ao vivo, né? E eu não sei se tem a possibilidade de você acessar a página da igreja e fazer alguma pergunta. Então eu queria que, se você não tiver oportunidade de fazer essa pergunta ao vivo, né, ou participar ao vivo perguntando, né, que você possa poder enviar as perguntas, se surgir alguma dúvida aqui durante essa aula, que nós aqui, eu, o pastor Vitor, né, a pastora Lilian, a pastora Ilma, a pastora Cirlei, nós vamos nos empenhar aqui em responder a sua dúvida, né, tirar essa na dúvida, para que você possa participar, né? O ideal seria que nós pudéssemos estar fazendo essa transmissão ao vivo, mas devido a alguns problemas técnicos, não foi possível, mas nós não gostaríamos que você deixasse de participar, né? Então, irmãos, vamos voltar aqui. Eu queria passar aqui os padrões, né? Eu queria mostrar para vocês aqui como Jesus vai na contramão do mundo, como Jesus vai na contramão do padrão do mundo, né? Eu queria fazer aqui um paralelo, queria trazer aqui para os irmãos, né, mostrar aqui o antagonismo entre o padrão do mundo e o padrão de Jesus, né? Então diz assim a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 20, do versículo 25 a 28. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos, né? Então, o que a gente percebe aqui com esse ensino de Jesus, né? Como é o padrão do homem, né? O padrão mundano. O padrão mundano, né? As pessoas exercem autoridade pelo domínio, né? E como é que o mundo exerce o domínio? Exercendo poder sobre as pessoas, né? Nós podemos ver aqui que várias
várias civilizações, né, foram conquistadas, né, vários povos foram dominados através de um outro povo mais forte, que exerceu domínio sobre esse povo, né, com mão ferro, com mão forte, né, tirando, suprimindo os direitos daquele povo, né, para exercer poder sobre aquelas pessoas, né? Mas Jesus, ele nos traz outro padrão, irmãos, que é completamente oposto ao padrão do mundo. E ele diz que se você quiser se tornar importante, você deve ser servo, né? Então, enquanto o mundo nos ensina que nós devemos exercer autoridade pelo domínio, Jesus ensina que nós somos importantes através do serviço. E Jesus nos diz que se você quiser chegar em primeiro, você deve ser escravo, né? Completamente contrário ao que o mundo ensina, né? Dizendo que você deve exercer poder sobre as pessoas. Então, irmãos, que nós possamos seguir os padrões de Jesus, né? Nós percebemos aqui que Jesus, ele se humilhou voluntariamente, né? Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, né? Que Jesus, ele voluntariamente se entregou, né? E Jesus, ele se entregou totalmente, ele se entregou sem reservas, né? Ele entregou até o que era mais importante para ele, que era a sua própria vida, né? Que nós possamos ter esse mesmo sentimento de Cristo Jesus, como nos diz o apóstolo Paulo, né? E mesmo assim, irmãos, mesmo se entregando, Jesus, ele foi rejeitado pelos seus, ou seja, pelo povo da aliança, pelo povo da promessa, pelo povo judeus, né? Mas mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo humilhado, Jesus, ele não olhou para aquela humilhação. Jesus não olhou para aquele momento, né, que ele estava sendo confrontado, que ele estava sendo humilhado, que ele foi capturado, que ele foi traído, né? Jesus, ele não desistiu por causa das coisas ruins que aconteceram com ele, por causa da traição, né? Ele não olhou para as circunstâncias, mas Jesus, ele olhou para a posteridade, ele olhou para o legado que ele iria deixar, ele olhou para a sua vida que estava lá na frente, ele olhou para a posteridade e viu que através do seu gesto ele salvaria muitas pessoas, que ele daria através do seu gesto o direito de você se tornar filho de Deus, como nos ensina lá em João capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 13. Queria ler com os irmãos essa passagem, né? Essa passagem é importante. Eu queria, irmãos, que vocês participassem, né? Continuem fazendo perguntas, né? Para você poder participar. Um momentinho. João, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 13. Então, eu queria que vocês acompanhassem. Desculpe, irmãos, às vezes eu estou um pouco acelerado aqui, não estou acostumado com esse método aqui, mas eu vou aqui poder me acostumar com esse ambiente aqui, para o Serginho poder dar tempo aqui de poder colocar. Já tá na tela aí a passagem, Serginho? Então vamos lá, irmãos. Inclusive, irmãos, enquanto aqui a gente está ministrando essa aula no serviço do Senhor, né, aqui o Serginho aqui está aqui nos proporcionando aqui esse momento aqui de poder compartilhar a palavra de Deus através do serviço dele. Queria pedir que vocês também orassem pela vida do Serginho, né, que Deus possa capacitar ele, né, porque ele aqui está sendo um grande instrumento de Deus aqui para poder levar esse ensino até você, né? Então diz aqui a palavra de Deus, João capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 13, e fala assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, né? Então isso aqui, essa passagem diz exatamente isso que eu estava falando com os irmãos, né? Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. O povo de Deus, o povo escolhido, o povo judeu, o povo da aliança, o povo que Deus separou lá em Gênesis capítulo 12, né, quando chamou Abraão e falou que dele faria uma grande nação. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram.
Mas Jesus não olhou para a rejeição, Jesus não se intimidou pela rejeição, mas ele olhou para o legado que ele iria deixar, ele conseguiu olhar para a sua vida que iria ser alcançada, e ele conseguiu olhar para a herança que ele ia deixar para você, e o direito, né, que você passaria a ter ao crer no seu nome, ao crer na sua palavra, e aceitá-lo como único e suficiente Salvador, se tornando o direito, te dando o direito de se tornar filho de Deus, né? E com isso, irmãos, nós temos essa herança, esse legado que foi deixado por Jesus, né? Então, irmãos, continuando agora, nós vamos aqui para o outro tópico da lição, né? Que é observando o exemplo de Cristo, né? Nós devemos observar o exemplo de Cristo. Então, o exemplo dado por Jesus de respeito, primeira e diretamente, ao serviço humilde que os cristãos devem prestar uns aos outros, não limitando a própria ação serviçal pela posição que alguém porventura venha ocupar na igreja, né? Então, irmãos, o teu serviço no reino de Deus não se limita ao cargo que você desempenha na igreja, e também não serve de desculpa, né, para você deixar de fazer um serviço para Deus, aquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração, porque você diz que não é seu cargo, né? Porque não é o seu ministério, né? Então, irmãos, a ação do Espírito Santo, a ação de Deus, não se limita ao cargo que você está ocupando atualmente na igreja, mas à posição que você assume no reino dos céus, né? Se Cristo, que é a própria glória de Deus, manifesta aos homens, submeteu-se até a morte para reconciliar consigo mesmo todas as coisas, os seus seguidores não deveriam se omitir. Então, se Cristo, irmãos, ele que tinha a glória de Deus, né? Ele que era a própria glória de Deus, manifesta aos homens, se submeteu à morte, por que você vai se omitir, né? Que nós possamos seguir o exemplo de Cristo, como nós vimos no item anterior, né? Inclusive, depois, se você puder, você lê em casa Colossenses, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20, né? Nós não vamos ler aqui todas as passagens, por causa que nós precisamos remir o tempo, mas que você possa depois poder ler essas passagens, né? Então, irmãos, continuando, essa mesma atitude serviçal indica a postura própria e adequada de todos os que se tornam discípulos de Cristo. Então, se você é discípulo de Cristo, irmãos, tem uma postura, não se limita ao seu cargo na igreja, trabalhe para o reino, dentro da igreja e fora da igreja, né? Nós aqui na igreja, aqui nós temos um exemplo aqui muito bom, né, do serviço, que é o nosso pastor Vitor, né? Sem falsa modéstia, o nosso pastor é um pastor que trabalha, um pastor completamente envolvido na obra de Deus, né? É um pastor que é um exemplo para a minha vida, e um exemplo para os outros pastores aqui da igreja, né? Muitos pastores aqui se espelham na vida desse pastor, um pastor que não mede esforços para trabalhar no seu serviço, inclusive nesse período agora, né, de epidemia, né, ele trabalhando, mesmo com essa restrição, com essa quarentena, o pastor ele tem se preocupado com as pessoas que estão passando problema, né, passando necessidades, faltando algumas coisas em casa, e disponibilizou, irmãos, aqui no site da igreja, você que pôde perceber, né, suprindo a necessidade de alguns irmãos através de cestas básicas, né, através de distribuição de alimentos. Então, irmãos, que nós possamos seguir o exemplo, né, que eu tenho certeza que o pastor Vitor, ele segue o que diz o apóstolo Paulo, né, quando o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo Jesus, né? Então o pastor Vitor, ele pode bater no peito e falar: sede meus imitadores, irmãos. Então, que nós possamos seguir o exemplo do pastor, né? Nós nos posicionarmos no reino de Deus. Nós não nos posicionarmos apenas dentro da nossa igreja, mas nos posicionarmos no reino de Deus, né? Continuando, irmãos, ainda que estejam servindo a outros cristãos, como nos indica o texto de João capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 11. Bom, irmãos, esse texto fala que nós devemos servir, né,
ao próximo, ainda que esse próximo seja o nosso irmão em Cristo, né? Não é porque o fato de que você trabalha para um outro irmão que você vai servi-lo, né, de forma menos qualificada, né, de forma não excelente, né, de forma não prestando um bom serviço pelo fato dele ser teu irmão, né, mas que você continue prestando um bom serviço, ainda que o seu próximo seja o seu irmão em Cristo, né? Então, continuando, diz a lição, em seguida, o Senhor Jesus expressa aberta e claramente que o seu exemplo deveria ser praticado pelos seus seguidores e não apenas entendido, uma vez que ele, sendo mestre e Senhor, corretamente identificado pelos seus discípulos, havia lhes lavado os pés. Assim, Jesus demonstra a necessidade de serviço humilde e sincero com relação aos outros, né? Então, irmãos, se Ele que é Senhor dos senhores, Ele que é dono de toda a glória, né? A Bíblia fala que tudo foi criado por intermédio dEle, que através dEle todas as coisas se fizeram. Ele que é o dono de toda a ciência, sabedoria e poder, Ele é que é o Senhor que exerce domínio sobre tudo, irmãos. Ele foi capaz de lavar os pés dos seus discípulos. Por que nós não podemos, né, nos submeter, né, e humildemente prestar um serviço de excelência para os nossos irmãos, ao nosso próximo, né? Que nós possamos ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, né? E continuando, assim Jesus demonstra a necessidade de serviço humilde e sincero com relação aos outros, pois a bênção, irmãos, consiste exatamente em ser usado como instrumento nas mãos de Deus para servir ao próximo. Muitas pessoas pensam que são abençoados por Deus porque são abastados, são prósperos, né? Que têm dinheiro, que muitas pessoas, né, estão sob o seu domínio, que muitas pessoas estão sob o seu serviço, muitas pessoas trabalhando para aquela pessoa, e por causa disso, essa pessoa, às vezes, por um sentimento de altivez, por um sentimento de vaidade, né, se acha um privilegiado por estar nessa posição. Mas a palavra de Deus, né, a atitude do Senhor Jesus vai na contramão disso tudo, como eu mostrei aqui, né, os padrões, os paradigmas cristãos, né, nos mostrando que a verdadeira bênção, irmãos, não está em ser servido, mas em servir, em poder ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas, né? Que nós possamos seguir esse exemplo. Então, esse serviço evidenciaria quem verdadeiramente foi escolhido por Deus, mesmo porque Paulo diz que o trabalho decorrente da fé confirma a nossa vocação e eleição. Está lá em 1 Tessalonicenses, do capítulo 1, do versículo 3 ao 4. Queria ler essa passagem para os irmãos. Vamos ler essa passagem, irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4. Eu queria pedir aqui a ajuda do pastor Vitor, ou da pastora Ilma, que se eu estiver passando aqui, né, o tempo aqui, né, se depois a gente pudesse ter aqui uma contagem do tempo, para a gente não poder se perder, porque nós queremos que aqui abreviar aqui o estudo para não ser enfadonho para os irmãos, né? Então, irmãos, vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor, né? Então, irmãos, nós vemos aqui nessa passagem que o trabalho, ele deve resultar
da fé, né? E que o trabalho, né, e que o seu esforço deve ser motivado pelo amor, e que a sua perseverança tem que ser proveniente da esperança que você tem em Cristo Jesus. E outra coisa, o seu trabalho, irmãos, prova que você verdadeiramente foi um discípulo escolhido por Jesus. Então, se você serve ao Senhor, se você presta um trabalho no reino de Deus, isso daí confirma que verdadeiramente você foi escolhido pelo Senhor, né? Continuando, irmãos, vamos aqui para outro tópico, entendendo a vocação serviçal da igreja, né? Esse aqui é o último tópico, ele é um pouquinho longo, e eu queria aqui trazer aqui alguns tópicos para você, né? Então diz assim a lição: o serviço ao próximo, portanto, deve acompanhar a igreja de Deus como um testemunho concreto de uma vida que foi resgatada do egoísmo pecaminoso, terreno e carnal, reinante no coração do homem não regenerado. Então, irmãos, tem uma passagem aqui, Filipenses, capítulo 3, versículo 19, eu queria que você abrisse a sua Bíblia nessa passagem, porque eu queria mostrar para os irmãos como é a vida da pessoa, como é que é o coração do homem que não foi regenerado ainda. Como é o coração do homem que ainda não se entregou ao Senhor Jesus, né? Como é que é o homem carnal, né? Filipenses capítulo 3, versículo 19. Então a gente vê aqui nesse tópico, irmãos, que o serviço ao próximo é o testemunho concreto de uma vida regenerada, né? O próprio apóstolo Paulo fala que o trabalho dele era ver como a igreja que ele implantou, que ele discipulou, a igreja que ele ensinou estava se portando, né? E o comportamento daquela igreja era o resultado do trabalho dele, era o testemunho do apóstolo Paulo. Por isso que ele falou que aquelas igrejas eram como cartas, né? Cartas falando do ministério do apóstolo Paulo, sendo um testemunho, né, do seu trabalho, né? Mas isso daí, irmãos, né, esse serviço, né, sendo um testemunho de uma vida regenerada, é diferente, né, da vida de um homem que é movido pelo egoísmo, como diz aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 19, que diz assim: quanto a estes, ou seja, quem são estes? As pessoas que não foram regeneradas. O seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Então, irmãos, nós vemos que, infelizmente, o destino do homem que não foi alcançado, que não foi regenerado, é a perdição. E que o seu Deus é o seu próprio estômago, ou seja, é um homem movido pelo egoísmo. É um homem que consegue enxergar apenas o seu próprio ventre. É um homem que olha apenas para o seu próprio umbigo. Um homem que possui orgulho do que é vergonhoso. Nós vivemos uma geração, irmãos, que muitas pessoas têm se orgulhado de ter uma amante, têm se orgulhado de ser infiel nos tratos, têm se orgulhado de atingir uma posição alta, uma posição de destaque, em detrimento, né, da vida de algumas pessoas, passando por cima das pessoas, passando por cima dos sentimentos, destruindo vidas, né? E esses homens, eles pensam somente nas coisas terrenas. Esses homens nunca param para pensar que um dia eles vão prestar contas diante de Deus, né? E isso daí, irmãos, vai totalmente contra o testemunho concreto de uma vida regenerada. Então a minha oração, a oração do pastor Vitor, é que você se torne um testemunho concreto de uma vida regenerada, que você se coloque diante de Deus como um instrumento, né, sendo testemunho, né, do Senhor Jesus. E continuando, né, diz a lição que a sua vida deve ser uma vida voltada para Deus e para o próximo. Enquanto o homem não regenerado tem uma vida voltada para o seu próprio Deus, ou seja, para o seu próprio estômago, que você tem uma vida voltada para Deus e para o próximo, como nos ensina em Lucas
capítulo 10, do versículo 26 ao versículo 28. Depois você leia essa passagem em casa, né? E esse serviço e essa vida voltada para Deus e ao próximo tem que começar pelos da sua casa, pela sua família da fé, como diz lá em Gálatas capítulo 6, no versículo 10, né? Ou seja, os nossos irmãos em Cristo, né? A igreja, irmãos, ela tem um papel importante para desempenhar na sociedade. Você tem um papel para desempenhar na sociedade, né? E o fará quando unir o seu discurso, né, sobre o amor à prática do serviço ao próximo. Então o crente ele tem que unir o discurso à prática. Ele tem que unir o discurso do amor à prática no serviço, não é isso? A palavra serviço, que significa também ministério, né, ela aparece no Novo Testamento 34 vezes, né, sendo usada principalmente por Paulo para descrever um serviço amoroso, atitudes concretas que expressam o amor ao próximo. Ou seja, o teu discurso do amor não pode ficar apenas em palavra, mas tem que resultar em um serviço concreto ao próximo, tanto aos cristãos. O teu serviço tem que ser tanto aos cristãos quanto aos incrédulos, né? Essa palavra serviço, ministério, indica literalmente serviço à mesa, né? Que aponta para uma ideia de um serviçal assistindo ao seu Senhor, o que exige humildade, mas também expressa grata satisfação de servirmos livre e espontaneamente a quem amamos e somos gratos, né? Aí aqui na lição traz aqui Marcos capítulo 1, do versículo 30 ao 31. Depois você lê em casa. Essa passagem aqui fala sobre a sogra de Pedro, né? Quando diz a palavra de Deus que Jesus ele tinha curado todos ali naquela cidade. Jesus estava em Cafarnaum, né? E muitas pessoas foram levadas até Jesus e Jesus curou a todos ali daquela cidade. Mas a sogra de Pedro, a casa onde que Jesus estava, né? A mulher ali que era dona daquela casa, ela estava com febre, ela estava acamada, né? E Jesus, pegando ela pela mão, Jesus a curou. E diz a palavra de Deus que imediatamente a sogra de Pedro, após ser curada, passou a servir ao Senhor Jesus e aos discípulos, né? Que nós também, irmãos, possamos ter a mesma postura da sogra de Pedro, né? Então eu queria te fazer uma pergunta: como você age após receber o milagre de Deus, né? Você agradece a Deus, né? Como fez um aqueles leprosos que Jesus curou, né? Naquele caminho entre Samaria, né? Quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, então apenas um voltou e agradeceu, os outros 9 nem agradeceram. Mas a sogra de Pedro, ela foi além de agradecer, né? Ela também prestou um serviço. Diz a palavra de Deus que imediatamente ela serviu ao Senhor Jesus, né? Que essa possa ser a sua atitude, né? Que logo após você receber a cura, logo após você receber um milagre de Deus, você possa imediatamente servir ao Senhor, né? Inclusive aqui algumas outras lições, né, da Universidade Vida Plena, né? Aqui teve uma ilustração aqui de outra lição, em que o preletor daquela lição, ele contava um testemunho de uma família que um membro daquela família, uma criança, ela tinha contraído câncer, né? E diz ali aquele preletor, né? Eu esqueci o nome do pastor, vocês me perdoem por isso, depois eu posso procurar e postar, que aquela família, irmãos, eles se dedicaram devotamente na igreja enquanto aquela criança estava com câncer. E diz ali aquele preletor que aquela família, todos os domingos, estava ali presente no culto, se dedicando, orando com fervor pela cura daquele menino, participando do trabalho, depositando sua confiança em Deus, buscando o Senhor, buscando uma intervenção divina. E depois de algum tempo daquela família buscando a cura, daquela família pedindo a Deus, clamando a Deus pela cura, né? Deus ouviu a oração daquela família e atendeu o pedido daquela família e curou aquele menino. Mas diferente da sogra de Pedro, né? Logo depois de receber aquela cura, aquela família começou a se esfriar na fé.
aquela família, apesar de ter agradecido, né, pela cura recebida, deixou de frequentar os cultos, deixou de participar das programações da igreja, deixou de falar do amor de Deus, até chegar a um ponto de se esfriar totalmente e se afastar da presença de Deus, né? Isso daí, irmãos, infelizmente, o pastor Vitor aqui é um pastor que tem 30 anos de ministério, ele tem várias experiências que ele pode contar, né, em relação a esse problema que acontece nas igrejas, que acontece no povo de Deus, mas que a sua atitude, irmãos, não possa ser como dessa família, mas que possa ser como a da sogra de Pedro, que imediatamente passou a servir ao Senhor. Então, continuando a lição, irmãos, que a gente tem que levar em consideração que o aspecto mais importante é quando esse serviço é uma demonstração legítima da nova vida que temos em Cristo Jesus, que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que fala: portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? E essa nova vida, irmãos, ela te capacita a servir também a quem não é seu irmão em Cristo, inclusive aqueles que porventura tenham nos prejudicado, né? E aí a lição aqui, ela utiliza como exemplo Mateus capítulo 5, do versículo 39 ao versículo 44. Mateus capítulo 5, do versículo 39 ao versículo 44, né? É Jesus ali no Sermão do Monte, ele falando sobre a postura do cristão, né? E ele fala assim: portanto, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda. Dá o que te pede, né? Então o Senhor Jesus, ele nos está ensinando o valor do serviço. Ainda que você seja humilhado, ainda que as pessoas te persigam, sirva essa pessoa, irmãos. Ore por quem te persegue, né? Retribua o mal que você está recebendo com o bem, e trabalhe para essa pessoa como se você estivesse trabalhando para o Senhor Jesus, né? E diz aqui a lição que tais atos de serviço, ainda que possam ser ainda que possam não ser legitimamente expressões de amor cristão, né? Comumente são poderosos testemunhos da nossa vida cristã, conforme diz a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 12, do versículo 18 ao versículo 20. Essa passagem, irmãos, eu queria que os irmãos abrissem e lessem comigo. Romanos capítulo 12, do versículo 18 ao 20. Né? E assim, depois de passar ali o Sermão do Monte, falar essa passagem para os irmãos depois lerem em casa, né? O apóstolo Paulo, ele complementa os ensinos do Senhor Jesus aqui em Romanos capítulo 12, no versículo 18 ao 20, e ele nos ensina, né? O apóstolo Paulo escreve para a igreja em Roma, e ele fala assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, continuando aquele ensino que Jesus nos deu lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, do 39 ao 44, e o apóstolo Paulo fala assim: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, né? Então, irmãos, que você possa ter essa atitude. E para concluir, irmãos, diz aqui a lição que as cidades são centros populacionais, onde as pessoas estão praticamente amontoadas, né? Nós vemos aqui várias cidades aqui completamente amontoadas: a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, as cidades de Nova York, a cidade de Sydney na Austrália, são cidades super populosas, né? São tantas as carências e tantas as diferenças que, estando nós tão próximos da miséria humana, podemos chegar ao ponto de nos acostumar com as cenas degradantes que revelam quão baixos
são os níveis aos quais podem chegar os seres humanos, né? Então, irmãos, o autor aqui da lição está dizendo que quando nós vivemos nessa cidade, nesses centros, né, nós podemos nos acostumar com essa desgraça humana, né? Isso não apenas por suas irresponsabilidades, esses níveis degradantes que essas pessoas chegam, não são apenas pelas suas irresponsabilidades ou escolhas erradas, mas também pela falta de acesso às condições mínimas de sobrevivência, ou meios que lhe oferecem condições de sair desse estado de miséria. Percebemos então que o serviço ao próximo há de ser um poderoso instrumento divino, não apenas para ajudá-los a suprir as suas carências, mas também para dar respaldo à mensagem sobre o misericordioso amor de Deus, que devemos anunciar a esses cidadãos perdidos, né? Então, irmãos, esse palco que foi construído, esse cenário, né, dessas cidades aglomeradas, né, e pelo fato dessas cidades aglomeradas, pelo fato do capitalismo não poder dar o acesso igualitário a todas as pessoas, muitas pessoas não têm acesso às condições básicas, né, e se colocam em situação de miséria. E isso é um palco, irmãos, para a atuação do povo de Deus. É uma oportunidade para você suprir as carências dessas pessoas. Para nós, povo de Deus, né, eu me coloco também nessa condição, pastor Vitor, de suprir as carências dessas pessoas, né? E você fazendo isso, você vai dar respaldo à mensagem, né, de misericórdia e do amor de Deus, né? Então, irmãos, concluindo, os grandes centros urbanos, além de serem polos de atração para muita gente carente de renda, para manter dignamente a sua família, também é palco por onde desfilam muitas pessoas que precisam de voluntários, de uma expressão concreta de misericórdia. Eles necessitam de um pouco de atenção e empenho por parte de alguém que os ajude a se desenvolver nesta vida e a resgatar a sua dignidade humana, restaurando nelas a imagem maculada pelo pecado. O modelo desafiador que a palavra de Deus nos apresenta não é apenas importante estrategicamente, mas é coerente tanto como exemplo de Cristo quanto a vocação que Ele nos deu, né? Então, irmãos, que nós possamos utilizar o serviço ao próximo para suprir as carências dessas pessoas e, acima de tudo, demonstrar o amor de Deus, né? Essas pessoas precisam de atenção para resgatar a imagem de Deus em suas vidas, né? Resgatando a imagem de Deus e a dignidade humana dessas pessoas que foram degradadas pelos pecados, né? Então, irmãos, vamos utilizar esses centros urbanos como palco da atuação do povo de Deus aqui na terra. Não vamos nos omitir, afinal de contas, né, nós fomos vocacionados para um serviço, né, e a igreja não pode se omitir. Como começou essa lição, né, nós podemos dar várias desculpas para não exercer o serviço, né, do reino de Deus. Com isso nós vamos nos omitir. Mas se Jesus, Ele como Filho de Deus, não se omitiu, pelo contrário, Ele foi exemplo para nós, que nós também possamos colocar na mesma posição que Cristo Jesus, sendo seus imitadores, utilizando o Senhor Jesus como modelo, como paradigma para uma vida cristã verdadeira, que reflete o amor de Deus, o amor misericordioso. E por isso, irmãos, para terminar, eu queria trazer para os irmãos, né, aquela parábola que está lá em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28, né, que o Senhor Jesus fala de dois filhos, né? Depois você lê em casa, irmãos. Mateus capítulo 21, no versículo 28. Jesus fala que um pai tinha dois filhos e chamou os dois filhos para trabalhar na vinha. E ele disse ao primeiro: vem, trabalha na vinha. E esse filho falou: eu vou, mas depois não foi. Ele disse para o outro: vem, vamos trabalhar na minha vinha. E o segundo filho disse: não, eu não vou. Mas depois, pensando melhor, resolveu e foi. E depois o Senhor Jesus
virou e falou assim: qual dos dois fez a vontade do Pai? Né? E aí, irmãos, nós vemos ali Jesus nos ensinando que às vezes fazer a vontade de Deus, às vezes a gente nos colocar para o serviço, nem sempre nós vamos ter vontade de fazer as coisas de Deus. Às vezes nós vamos dizer não, né? Às vezes nós não queremos fazer aquilo que o Senhor nos vocacionou, né? Como Jonas, né? Que o Senhor Deus chamou Jonas para pregar em Nínive. Jonas, ele não queria pregar para aquele povo de Nínive, ele não queria ir para lá, né? Não foi como o caso de Jonas, né? Jonas não foi espontaneamente, ele se arrependeu como o filho aqui da vinha, né? Ele acabou sendo impelido, né, a fazer a vontade de Deus, mas esse filho aqui, ele pensou melhor, que nós também possamos pensar melhor, irmãos, ainda que nós não tenhamos vontade, né, de fazer a obra de Deus, ainda que nós não tenhamos vontade de fazer um serviço específico na obra de Deus, algum serviço que é difícil, realmente é difícil fazer, que nós possamos fazer a vontade de Deus, como esse filho que depois pensou melhor. E por isso, né, eu queria também ler com os irmãos 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 14, né? Por que esse filho pensou melhor? Aí o apóstolo Paulo ele explica, né? O que deve ter acontecido com esse filho? Ele fala aqui em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 14, ele fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estando nós convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram novas todas as coisas, né, irmãos? Que nós possamos, né, fazer como o apóstolo Paulo nos ensina: se Cristo morreu por nós, logo todos morreram, e que de hoje em diante nós não possamos mais viver para nós mesmos, mas nós possamos viver para aquele que nos chamou, né? Nós possamos viver para o nosso próximo, no serviço do meu rei, né? E agora, irmãos, finalizando mesmo, né? Eu queria ler com os irmãos aqui o hino 410 do cantor cristão. Eu não vou cantar, os irmãos podem ficar despreocupados, né? Eu não vou cantar o hino, eu não vou cantar esse hino com os irmãos, né? A Daniela, minha esposa, ela sempre fala nisso. Um beijo para você, minha esposa amada. Ela sempre fala isso, né? Que eu sou uma negação cantando, então eu já desisti dessa ideia, né? Mas eu queria ler com os irmãos, né? Porque a gente está falando de serviço. E o apóstolo Paulo nos ensina aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, né? Que de agora em diante nós não devemos viver para nós mesmos, mas para aquele que nos amou, para aquele que morreu por nós, né? Como uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E que você, irmãos, possa ter alegria no serviço, como diz aqui esse louvor, esse hino do cantor cristão, que o título é Felicidade no Serviço. Diz assim o hino: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei, eu sou feliz, obediente e corajoso. Na tristeza ou na alegria, sei sorrir, no serviço do meu rei. Terceira estrofe: no serviço do meu rei, eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado, desafio todo o mal, no serviço
do meu rei. E a última estrofe diz assim: no serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho, gastarei no serviço do meu rei. E terminando, o coro diz assim: no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Que essa seja um hino, irmãos, da Igreja de Cristo, seja um lema para a sua vida: felicidade no serviço do amor, no serviço do nosso rei. Afinal de Deus, como nos ensinou o apóstolo Paulo, o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos impulsiona, o amor de Deus nos impulsiona, nos empurra, irmãos, nos leva a ter alegria no serviço do meu rei. Essa mesma alegria que teve nos apóstolos, essa mesma alegria que teve no Senhor Jesus, que entregou a sua morte, ainda que sofrendo, ainda que padecendo, foi fiel até a morte. Essa mesma alegria, irmãos, possa estar no seu coração, no serviço do meu rei. O apóstolo Paulo, no final do seu ministério, e ele diz assim no final do seu ministério, encerrei a carreira, guardei a fé, e ele disse também lá em Filipenses: suporto todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele sabia que ele era constrangido pelo amor de Deus. Que o amor de Deus ele possa te motivar, possa te impulsionar, que o amor de Deus ele possa te constranger, que o amor de Deus ele possa te mover, que o amor de Deus ele possa transformar a tua vida, que você possa ter uma vida de gratidão, que você possa trabalhar no serviço do Rei, do nosso Rei Jesus, com amor, com alegria, com dedicação, não para agradar a homens, mas para agradar aquele que primeiro te amou, mas para agradar aquele que com muito amor se entregou por você. Irmãos, não fique parado. Nós estamos chegando nos finais dos tempos. Nós estamos chegando no momento que o anticristo vai se revelar, que a igreja de Deus vai ser arrebatada. Nós estamos vivendo nos finais dos tempos. O amor de muitos está se esfriando, muitos falsos profetas têm se levantado. Mas, irmãos, continue no serviço do meu rei. Ainda que seja difícil, ainda que você se coloque em situações difíceis, ainda que todos te humilhem como humilharam o Senhor Jesus, não desiste, irmão, não desista de se colocar no serviço do nosso Rei, porque a Ele é toda a honra, a Ele é toda a glória. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Mestre, é Ele que te vocaciona, irmãos. Os anjos, eles queriam ter esse privilégio de estar aqui trabalhando no serviço do meu Rei. Eles queriam estar aqui anunciando, proclamando, mas a nós, a igreja de Deus, foi confiada esta missão, irmãos. Esta missão está incumbida a nós, a mim, a você, ao pastor Vitor, ao apóstolo Paulo, ao apóstolo Pedro. Hoje nós somos testemunhas vivas, nós somos evangelho de Deus escrito aqui na terra. E através da sua vida que Jesus vai se manifestar, através do serviço ao Rei. Irmãos, não se omita. Não se omita, se posicione, se coloque diante do Senhor. Ele conta contigo, Ele conta comigo. Irmãos, só assim nós poderemos ser verdadeiramente igreja do Senhor Jesus, corpo de Cristo. Nós somos corpo porque o cabeça está lá em cima, está nas alturas, está sentado à direita do Pai. Nós somos corpo porque o corpo está aqui na terra. E o corpo foi feito para executar as ordens do cabeça, as ordens divinas. Você é a mão de Jesus, você é os pés de Jesus aqui na terra. Não se omita, irmãos. Seja instrumento de Deus aqui na terra. Amém, irmãos? Queria passar a palavra agora para o pastor Vitor, para o irmão Vitor, que vai trazer um louvor aqui para os irmãos. Depois, eu não sei se o pastor Vitor vai querer encerrar aqui a transmissão. Amém. Amém, irmãos. Estudo abençoado. Que nós possamos colocar tudo aquilo que foi dito nessa manhã em prática.
e que nós possamos fazer um compromisso com o nosso Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrame em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrame em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Nós queremos andar segundo a tua vontade, Senhor. Nos ajuda a te obedecer, Pai. Eu sei que serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. E eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrame em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrame em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Queria chamar agora aqui a pastora Cirlei para poder fazer a oração encerrando aqui, né? Encerrando essa transmissão. Amém, irmãos? Aleluia. Deus falou tremendamente ao meu coração e eu creio que tenha falado ao coração de vocês também. Oremos. Deus, nós queremos te agradecer porque tudo que foi falado aqui, eu tenho certeza que nós vamos colocar em prática. E o louvor que cantou agora, nós vamos andar na tua direção. Enche-nos com o teu Espírito Santo, que o Senhor que nos capacita para que possamos te obedecer, amar o nosso próximo como a nós mesmos, como foi falado nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, enche a cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa oração, que vai escutar a lição, vai estudar também em casa. Senhor, que tu possa nos capacitar para que possamos fazer a sua vontade em todo o tempo. Muito obrigada, Senhor, por fazer parte dessa igreja que tem edificado muito a minha vida, e eu sou grato a ti por isso, Senhor. Nos abençoa, fala conosco, e que esse dia seja um dia de excelência total para cada um dos meus irmãos, e que esse dia seja lucro puro na nossa vida. É o que te pedimos, ó Deus, e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém, Senhor.